Você que está vendo esse vídeo, não pula, por favor, eu preciso muito da sua opinião por uma coisa. Gente, eu vou contar mais ou menos uma situação que aconteceu comigo indo em uma dessas baladas aqui em São Paulo, para vocês entenderem mais ou menos e depois vocês comentam o vídeo para me dizer a opinião de vocês. Acontece que assim, eu fui numa balada e nessa balada é uma balada um pouquinho mais liberal, se é que vocês me entendem. Ela tem tipo duas pistas de dança e na parte de baixo ainda tem tipo cabines, né, onde o pessoal pode fazer umas brincadeirinhas lá e também um cinemão lá no fundo, né, se é que vocês me entende, tipo, o cinema que eu tô me referindo. E antes de entrar nessa balada, eu já tava de olho num menino ali que tava na fila, ele tava dando umas olhadas pra mim, eu tava dando umas olhadas pra eles e tal, já, tipo, rolou uma certa tensão ali, tipo, entre a gente, tipo, já tava me mostrando um interesse. E ok, a gente entrou na balada, e aí a gente foi se divertir, eu sou um pouquinho mais reservado, enquanto isso, o menino que eu tava de olho na fila, ele já chegou chegando, já chegou pra dançar, pra rebolar, pra, tipo, curtir, então é uma pessoa assim que gostava de atrair olhares e tal para onde ele passava. E volta e meia ele passava por mim, né? E a gente ficava se encarando, se olhando, mostrando, digamos assim, ah, eu tô de olho em você e você tá de olho em mim, né? Então, tipo, já tava rolando alguma coisinha ali. Em algum momento a gente vai ter que conversar para ver qual que é, se rola alguma coisa ou não. E é o que eu fui fazer. Eu fui então conhecer o local e lá embaixo, então, tipo, no final das cabines tinha um cinema, né? Um cinema. E eu fui nesse cinemão lá e, tipo, né, assisti o que tava passando lá. E tinha algumas pessoas ali também conversando e, tipo, se conhecendo e tal. E aí eu sentei lá e tal e fiquei, tipo, observando o pessoal. Aí nisso que eu sentei lá, esse menino que a gente tinha trocado olhares, ele aparece lá, tipo, falando, chamando os amigos dele, tipo, observando o que tinha lá, que, com as pessoas, e ele me viu lá sentado, tipo, quietinho na minha, né? E ok, né? Tipo, ele interagiu ali com a galera um pouquinho, depois ele saiu, não deu alguns minutos depois, ele voltou e sentou do meu lado. Sim, ele sentou exatamente do meu lado. Tipo, tinha todo o espaço do cinema ali para sentar, lá na frente, mais pro lado, mas ele sentou, tipo, do meu lado, bem no fundinho, mais separadinho assim. Eu comecei a conversar com ele, perguntar, tipo, de onde que ele era, tipo, se ele tava se divertindo, se ele gostava do local, se ele já tinha vindo outras vezes. Enfim, a gente foi ali trocando uma ideia, pedi pra ele se eu podia ficar com ele. Nisso que eu pedi pra ficar com ele, gente, ele falou que era casado. Daí eu parei assim, né? Então tá bom, né? Tu é casado, então você não quer ficar comigo. Ok, beleza. Aí, tipo, eu parei de conversar com ele lá e fui, né, ver outras pessoas, conversar com outras pessoas, etc, né? Só que assim, tipo, gente, eu tava num local, um ambiente que puxa a gente pra querer fazer outras coisas também. A gente, tipo, fica com vontade de fazer algumas coisas lá dentro, se é que vocês me entendem. E fui num local que o pessoal chama de Dark Room, um lugar que é uma sala totalmente escura e tal. E beleza. Aí cheguei lá no Dark Room, né? Fiquei lá, tipo, tinha um pessoal lá, né? E aí ele chegou, parou do meu lado, só que ele não tava sozinho, ele tava com outros dois meninos. O mesmo que tinha acabado de falar comigo que era casado. E aí eu fiquei assim, eu, tipo, pô, eu queria estar ali no lugar daqueles meninos que estavam, né, fazendo a pegação nesse menino que eu queria pegar. E ele, tipo, me encarando, me olhando e tal, enquanto os dois estavam se pegando ali, ele ficava me encarando. E eu falei, cara, que por que fazer isso, sabe? Por que me martirizar? E aí eu fui lá e perguntei, pô, será que a gente pode ficar então? E tipo, na hora ele falou assim, ai, não aguento três, não sei o que e tal. Tipo, começou a fazer esse joguinho de novo e falou, ah, não, eu sou casado, não posso ficar com você. Ah, cara, daí eu fiquei tipo puto da cara, fiquei tipo chateadíssimo com essa situação. Peguei, tipo, saí da Dark Room, né? Tipo, tchau. E saí de lá. Aí lá eu me encontrei com um amigo lá, encontrei um amigo. Ele perguntou se eu tava curtindo a balada e tal. E eu falei, cara, tipo, eu queria ficar muito com o menino e tal. Na hora que eu quis ficar com ele, ele falou que era casado e, tipo, isso me deixou um pouquinho chateado. Aí, tipo, eu tava conversando nisso ele sai pra fora, né, sozinho. Ele perguntou, ah, quem que é? Eu falei, ah, aquele ali. Aí ele pegou e chamou esse menino de novo. Chamou o menino, ah, por que você não fica com meu amigo e tal aqui? Aí ele falou, ah, desculpe, eu já falei pra ele que eu sou casado, não posso ficar com ninguém, não sei o que e tal. E daí foi embora. Daí eu falei, cara, tipo, é complicado, porque eu queria ficar com ele, a gente, tipo, meio que ficou se cruzando várias vezes, se encarando várias vezes. E lá dentro ele tava, tipo, ficando com duas pessoas do meu lado, na minha frente, tipo, e olhando pra mim, sabendo que eu queria ficar com ele. Eu já tinha falado isso pra ele que queria ficar com ele. Aí ele falou, ah, cara, não fica assim não. Daí ele, tipo, ele me apresentou um outro amigo dele, daí eu fiquei com esse outro amigo dele lá, tipo, a gente ficou. E foi isso. Fiquei um pouquinho mais na festa e tal, curti o DJ, curti a música e tal. E depois disso,
eu fui embora. Mas eu fiquei, tipo, uma sensação muito ruim, porque, gente, por que fazer isso? Por que, tipo, ficar nessa provocação de spoiler? Do menino nem era tão bonito assim, tipo, nem era, tipo, nossa, a pessoa mais incrível do mundo, mas tudo bem também, tipo, eu acho que as pessoas, elas têm que se amar, elas têm que se valorizar mesmo, tipo, a autoestima é muito importante mesmo, e tá tudo bem, né? E se vocês já passaram por isso, comentem, é assim mesmo, que é tipo, isso é o que mais acontece, se isso é normal mesmo. Sei lá, será que eu devia, tipo, insistir mais? Será que eu devia, tipo, ter entrado no jogo, tipo, ter, né, dado mais corda? Ou se, tipo, eu fiz certo, tipo, ter deixado quieto e tal. Porque eu não sou esse tipo de pessoa que fica insistindo, 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 não. Tipo, ou a pessoa gosta de mim, quer ficar comigo, ou, tipo, eu vou partir pra outra. Tipo, essa coisa de ficar correndo atrás e, tipo, ficar me matando pra poder conquistar a pessoa. E a pessoa era casada, né? Então, por que que eu ia fazer um negócio dessa? Se ela me falou que era casado, não tem por que que eu ficar correndo atrás dela. A não ser que ela tenha algum maluco a respeito disso. Enfim, gente, comentem aí.